porque eu sou descendente de italiano. Não existe desculpa. Os italianos falam muito, não é? Falam alto, minha família é toda de italiano, mas não tem por que ser agressivo. Porque é italiano, isso não existe, não é de forma nenhuma. E aí as pessoas colocam essas máscaras e utilizam isso como desculpa. Não há desculpa para a violência. Nem para a violência verbal, nem física. Não há desculpa. Não há desculpa para a guerra. Nós as fazemos por causa da nossa inferioridade. Não tem desculpa, nós temos que resolver o problema. Temos que ser maduros, chegou a hora de ser maduros e encarar. O que me acontece é por responsabilidade minha, não é culpa dos outros. Ninguém tem culpa do que eu estou sofrendo. Eu passo pelas dores e necessidade da minha evolução, mas eu sofro porque eu estou escolhendo sofrer, porque eu posso escolher outro caminho, de fazer o bem para o meu semelhante e resolver essas questões, não é? Então, não temamos a questão da licantropia, nem nada disso, são situações transitórias, não é? E quem está no caminho do bem não tem por que temer isso. E não há mal irreparável, não existe. Vamos lá para o outro campo, a mãe que fica todo tempo se considerando imperfeita, uma má mãe, e pais também às vezes acontece isso. Então isso é um estado auto-obsessivo. A pergunta é muito boa porque está enquadrada dentro do tema. A gente se auto-induz. E o pior de tudo é que a pessoa que fica dizendo, não é, e não é só nesse campo do relacionamento mãe-filho, pai-filho, não é? Também às vezes no relacionamento do casal. O indivíduo pensa que ele é um esposo indigno, porque cometeu algum engano lá no passado. E fica com aquilo. E aí o indivíduo, ele tem um comportamento às vezes até agressivo com outra pessoa que ele ama, por causa do problema seu de consciência. Quando poderia estar dando carinho, compensando a falta que cometeu, que às vezes até outra pessoa nem sabe que cometeu a falta. Então, gerar confiança e confessar, não é? Mas no momento próprio, porque de repente vai desgraçar a vida se fala sobre aquilo. Então é melhor ficar calado, até a pessoa ter maturidade para entender. Deu para compreender isso, gente? É um caminho de autoamadurecimento, que todos nós estamos trilhando. Então não de forma nenhuma, a mãe ou o pai que tem esse sentimento, não é? Que é uma má mãe, que não cumpriu o que devia, limpa. Aproveita a oportunidade agora onde estiver, se liga aos trabalhos da casa espírita, ajuda as pessoas, ajuda os filhos das pessoas. Vai fazendo o trabalho, aquilo que Gandhi colocou, não é? Quando o indivíduo chega, joga aquela espada, que é uma coisa assustadora, só de ver a gente fica assustado, e ele diz: eu matei os filhos do meu inimigo, porque o inimigo matou os meus filhos. O que eu faço? Aí o Gandhi simplesmente, não é? Estava fazendo jejum na cama, quase morrendo, e ainda encontra energia para dizer: adote o filho do teu inimigo e eduque o filho do teu inimigo na religião dele e não na sua. No caso dos pais, tem uma lá atrás. Eu tenho aqui uma que já está. Tá bem, aí vai, aqui, tá bom, tá? ótimo. Só gostaria de lembrar uma coisa, que quando nós estudamos a doutrina espírita, nós percebemos uma faceta que deve ser muito bem compreendida. É uma análise que cada pai deveria fazer, se fez o melhor que podia. Filhos não nascem com gula, né? Isso. Então, cada um tem que ter um acompanhamento diferente. Tudo, isso. E o pai que analisa, a mãe que analisa tudo que deu de si para a boa educação daquele filho, incluindo o afeto, e depois vê um resultado negativo, ele vai ter que ter o respeito de ver que é um indivíduo, é um filho de Deus que toma suas próprias decisões. E nem todos os erros de nossos filhos são de responsabilidade nossa. Isso já ajuda numa análise para a gente se liberar da culpa. Evangelho segundo o Espiritismo traz isso para a gente estudar. Isso. Os pais que cumpriram a sua função não têm por que se lastimar. E se cometer engano, sempre está em tempo de reparar. Pergunta então. Porque está bem na linha de... Aí pega o alto-falante aí da microfonia. Então, você falou várias vezes que o sexo é uma obsessão terrível. E a minha pergunta é, diante disso, como fazer no caso de muitos celibatos?
como é que uma pessoa deve agir para não sucumbir, muitas vezes, aos impulsos dessa energia. Muito bem. A pergunta é muito boa, não é? E a gente vive o período celibatário na vida da gente, é natural, faz parte. Não há o celibato apenas voluntário durante toda a vida, não é? Então vale para as duas situações. A criança nasce celibatária e o jovem, com toda sinceridade, deveria ser celibatário, até aprender a dominar as próprias energias. Depois que ele aprendeu a dominar as suas energias, então ele pode canalizá-las para onde ele quiser. E uma das formas nobres da canalização dessa energia é a constituição da família. A família é sustentada na energia sexual do casal, ou não, não é? Então, o celibato, para se manter, não é, pelo período celibatário, por escolha, seja para a vida toda ou pelo período que ele é necessário, então ele pode ser feito pela canalização da energia. Para o jovem, tem se evidenciado, inclusive já tem publicações sobre isso, os esportes ajudam muito. O indivíduo, ele se entrega aos esportes, fica cansado, dorme bem à noite, não é? Se alimenta melhor, tem um corpo mais saudável. Então, o nosso corpo é uma máquina. E essa energia sexual está presente nessa máquina. No aspecto do corpo físico, o sexo ainda tem ligações com o período animal. Ele é demandante. Eu li uma mensagem do Espírito Superior, dizendo que uma das grandes conflitos do Espírito Superior ao reencarnar é ter que novamente se submeter aos apetites do corpo, da carne. Porque o corpo demanda, não é? O corpo demanda comer, o corpo demanda usar o sexo, não é? Para a reprodução. Faz parte do processo atávico. Então tem que ser disciplinado, não é? Então a canalização para a pintura, a canalização para escrever, se a pessoa gosta, sente inspiração, a canalização no auxílio ao semelhante, visitar hospitais, lar de velhinhos, lar de crianças, ver onde tem e o que precisa fazer. Às vezes o governo dá curso para a gente, não deixa visitar o hospital, mas se você fizer um curso, não é, que o governo oferece, você pode ser uma visita, você pode se tornar voluntário do hospital para ser família da pessoa que está no hospital e não tem família, porque os familiares estão longe, fica muito caro. Tem gente que fica, gente, 1 mês, 2 meses, tem gente que fica 6 meses no hospital, não tem família, vem no final de semana ou às vezes uma vez por mês. A gente pode ser família dessa gente. Isso é canalização da energia. A canalização da energia na troca da fraternidade, no intercâmbio uns com os outros, não é? Há alguns caminhos também, há outros. O assunto é bastante mais vasto, não é? Tá bem? Só mais 2 perguntas, né? Porque o tempo está escasseando. Eu tinha uma pergunta, a questão da mãe, ou do que a gente falou da mãe com sensação de culpa, ou o marido. Até onde vai isso que a pessoa, talvez até a partir de um ponto, se aproveita desse sentimento da pessoa que está auto-obsessada, e talvez pelo filho, ou pelo marido, por alguém que se aproveita desse sentimento, entendeu? Aí nós temos o estado mórbido também. Numa situação como essa, é ideal que o casal procure o atendimento psicológico, porque vai precisar de ajuda. O Espiritismo nos ajuda, lógico que poderia resolver, mas vai demandar uma conscientização das duas pessoas, que um psicólogo ou um psicoterapeuta tem condição de ajudar, se ele é espiritualista. Não é interessante que essa pessoa tenha uma visão espiritual, porque senão a pessoa tem uma visão toda material, ele poderá fazer recomendações dentro da sua ótica. Não estamos questionando se certo ou errado, mas que podem não ser adequados para a solução da problemática da pessoa que está vivendo um drama que é espiritual, na verdade, não é? E há aí um dano psicológico e que está sendo explorado pela outra pessoa. As duas pessoas precisam buscar uma ajuda profissional. Se as duas pessoas vêm ao centro espírita, procurar o atendimento fraterno e dizer de fato o que está acontecendo, mas os dois têm que estar conscientes daquilo. Se não há uma consciência e não há liberdade para falar, então aquele que está consciente do problema que percebeu, orar. Ora todos os dias e todos os momentos que se lembrar. A prece é um dínamo. Nós não temos consciência do poder da prece.
Então nós vamos orando, pedindo ajuda. Pede pelo nosso mentor espiritual. Todo mundo tem um anjo da guarda. E ore pelo anjo da guarda da outra pessoa. Peça a ele para ajudar aquela pessoa. Porque a gente pode não ter entrada, mas ele terá em algum momento. A pessoa se desprende do sono e tem uma ligação natural com o seu mentor espiritual. E leva um sabão no mundo espiritual utilizando a energia da oração. E desperta. Nossa, eu tive um pesadelo. E muda o comportamento com o tempo. Então, nós vamos orando sempre, não é? Coloca o nome da pessoa no centro espírita. É o meu filho, minha filha, marido, mulher. Coloca o nome para o círculo de orações do centro espírita. E aí, com o tempo, a coisa vai se resolvendo. Essas coisas que nós acumulamos ao longo do tempo não se resolvem com passe de mágica, viu, gente? Não há um milagre que chega um espírito superior e, puf, resolveu. É aquilo que a gente acumulou ao longo do tempo, vai demandar de nós tempo e esforço para ser resolvido, tá bem? A última pergunta, já acabou, tá dando um chiado, é aqui? Não é aqui não. Ok, aqui tá bem, tá. Ó, diminuiu. Diminuiu, bom. A última pergunta então? O microfone lá, Alice, para sair, o pessoal da rádio acompanhar, não é? Você disse várias vezes sobre a colônia Nosso Lar, da instituição dos espíritos que saíam do umbral e iam bater nessas portas. E, pelos estudos que a gente tem, a colônia espiritual é dividida em departamentos. Eu gostaria de saber se no umbral existe também esses ministérios e esses departamentos. Muito bem. A pergunta é boa, não é? E aí nós vamos falar da questão da auto-obsessão e das correlações da espiritualidade inferior provocando em nós a auto-obsessão. Eles têm organizações, sim, e muito bem feitas. Então tem cidades espirituais, né? Elas são descritas por André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda e outros autores que também falam dessas colônias espirituais. E eles fazem programação de interferência junto aos encarnados e programações de reencarnações para virem cumprir as funções deles, vir atrapalhar os centros espíritas. O indivíduo se apresenta como um excelente espírita até ele conseguir alguma posição e começa a destruir o centro. Então o indivíduo vem encomendado, isso acontece, tá certo? Então por que Deus permite isso? Permite, aí nós vamos fazer uma análise, não é, que é muito profunda, mas vamos procurar deixar isso bem claro para a gente entender. Hoje, ainda na Revista Espírita, nós lemos isso. Nós fazemos uma leitura diária da obra de Allan Kardec. E hoje, no texto que eu estava lendo na sequência da Revista Espírita, tinha esse assunto. O mal está circunscrito a ele mesmo. Dentro da lei divina, não existe o mal. Só existe o bem. O mal é gerado pela ignorância do ser, que se rebela contra a lei divina. Esse mal gerado pelo ser não prejudica a lei divina. Auxilia o cumprimento da lei divina. Porque o indivíduo que provoca o suposto mal gera um débito para si. E ele precisa resolver aquilo provocando um bem em compensação do mal que ele fez. O dia que alguém causa um dano para a gente, aí está no Evangelho. Bendita é a mão que te fere, porque nos liberta. Porque se eu não mereço, o indivíduo pode erguer a mão, mas ele não vai me acertar. Agora, se eu tenho necessidade do golpe, o golpe virá para meu benefício. E se eu souber entender e perdoar o agressor, o meu problema está resolvido. Ele agora tem que resolver o dele. Num estágio mais avançado, se eu estou desperto, eu poderei querer ajudá-lo, porque ele me ajudou, querendo me prejudicar. Não há inimigos na lei divina. Há irmãos equivocados que necessitam nossa compreensão e nosso apoio para se recuperar. Então, nós vamos entender, não é? Dentro desse processo, que efetivamente nós não temos nada a temer. Eu não sei se responde totalmente a sua pergunta, tá bem? Mas é um caminho para entendimento e é nosso aprofundamento. Então nós vamos entender que esses espíritos nas trevas se planejam
Mas quando eles causam um prejuízo achando que estão fazendo e cumprindo o planejamento deles, se o dano que eles planejaram acontece, aquele dano dentro da lei divina vai redundar em benefício de muitas pessoas, ou das pessoas que estão implicadas no processo. Tudo bem? Porque Deus utiliza, estava escrito desse jeito na Revista Espírita, das nossas imperfeições para nós nos auxiliarmos uns aos outros, quando a gente ainda não tem a condição de auxiliar-nos uns aos outros de forma consciente. Muito obrigado, Gorete. Obrigado a vocês que nos acompanharam, aos ouvintes da Rádio Fraternidade, não é? O nosso abraço fraterno e o nosso agradecimento, não é, aos mentores espirituais da casa que nos receberam aqui hoje e a todos aqueles que puderam estar conosco. Muita paz para as nossas famílias. Muito obrigado. A Gorete nos pede para fazer uma oração final, então vamos nos concentrar. Deus, Pai de amor infinito, Criador de todos nós e de todos os universos, agradecemos, Pai, pela bênção da vida, das oportunidades renovadas em cada existência nas reencarnações. Agradecemos, Pai, porque hoje, graças ao entendimento da Tua lei, já começamos a nos ver como irmãos que somos. Obrigado, Pai, pela oportunidade do exercício da fraternidade, da compreensão do outro, da aceitação do outro, e de nós podermos realizar de forma a nos sentirmos úteis dentro da Tua obra. Divino e amado Mestre Jesus, irmão maior de todos nós, guia e modelo da humanidade tão sofrida, obrigado, Mestre, porque renunciaste à luz para estar conosco, porque aqui vieste, Mestre, para indicar-nos o caminho, sabendo que nós não teríamos condições imediatas de compreender-te. Obrigado, Senhor, porque nos deste o exemplo do que é submeter-se à lei do Criador. E eternos pedintes, conscientes da nossa responsabilidade, te pedimos, Senhor, que permitas que a luz do Teu Evangelho adentre os corações dos nossos irmãos espíritas em todo este planeta. Que possamos agir conforme a Tua orientação, Senhor, compreendendo que uma casa dividida rui, que possamos nos abraçar uns aos outros, independente de nossos pontos de vista, para nos unirmos pelo ideal do amor e do bem que ainda não sabemos praticar. Ajuda-nos, Senhor, a realizar o que realizaste, porque na convivência com os Teus supostos inimigos, Tu os tratastes de irmãos e amigos. Ajuda-nos, Senhor, a superar a barreira do ego que nos encarcera no campo da matéria e dá-nos a condição de alçar o voo, Senhor, ao encontro do nosso Criador, nas asas do conhecimento e da sabedoria que nos integra finalmente na Tua obra, na Tua vinha, em obediência àquilo que determinou o nosso Pai. Que sejamos todos irmãos uns dos outros.
Obrigado, Senhor, pela bênção da família que nós temos, dos amigos, pela bênção dos inimigos que nos dizem o que precisamos ouvir, que provocam o que precisamos receber. Obrigado, Senhor, por vivermos nesse planeta que está submerso nas trevas do umbral, mas que é tão belo, Senhor, nas suas expressões da natureza, no despontar do sol, no brotar da flor tão linda. E, Senhor, na realização tão nobre daquele que, ao ver o irmão no chão, estende a mão para que ele se levante sem julgar e sem nenhum tipo de comentário precipitado. Que as tuas bênçãos, Jesus, que as bênçãos de Deus, ó Pai, alcance os nossos lares finalmente, os nossos familiares, nossos seres queridos, os nossos vizinhos, companheiros de trabalho, companheiros da casa espírita, do movimento, irmãos nossos que são de outras religiões, que não têm religião nenhuma, aquele, Senhor, que vive na opulência e na abundância, e aquele que, miserável, não tem o que comer no dia de hoje. Paz para o mundo, Senhor. Paz para a nossa consciência. Graças a Ti, graças a Deus. Você vai encerrar? Tem que encerrar. Ai, eu preciso falar para as pessoas. Muito obrigada a presença de todos. Quem desejar se alimentar pode passar para a cozinha. Nesse momento nós vamos ter que fazer uma entrevista com o Carlos Campetti e temos que usar o microfone, né? Então todos vão estar ouvindo a entrevista porque é pela transmissão da Rádio Fraternidade, tá? Carlos, pode dar essa entrevista? Pode me dar Você tem que ir mais pra lá, tem que sair dessa direção. Tem aquela caixa. Você tem como no bairro. É boa ideia, vai lá. Só aqui, ó. Vem aí, ó. Cristina, você tem que pôr em volta. Bem assim. Então falemos só nesse. Pode ser que só nesse. Desliga esse aí e falemos nesse. Os companheiros que estão nos acompanhando na rádio. Em seguida já estaremos respondendo as perguntas. Hoje, domingo 5 de 2017, temos a honra de tê-lo aqui conosco. Novamente, né? Não é a primeira vez. É uma satisfação muito grande, não é? Estar com vocês aqui e poder falar ao pessoal, não é? Que está nos acompanhando pela Rádio Fraternidade. Bom, eu sou um small talk, como a gente fala aqui, uma pequena conversa. Gostaríamos de saber qual a relevância da Suíça no movimento espírita para o Brasil e para o mundo. A relevância da Suíça é a relevância de todo o país, não é? Para a composição dessa fraternidade universal.
Então, cada país tem a sua tarefa. E em relação ao Espiritismo, que está espalhando a mensagem de Jesus para o mundo, então é a relevância de todos os outros países que estão também realizando a mesma obra. A multiplicação de casas espíritas, não é? Nos locais onde ainda não existem, e essa busca de levar as pessoas de cada país, de acordo com a sua cultura, de acordo com as suas condições de entendimento, essa proposta de renovação que o Espiritismo nos traz, buscando superar os preconceitos, as dificuldades que nos separam sempre, não é? Porque o Espiritismo é uma doutrina de unificação, de união, e ela realmente está proposta pelo codificador para romper as barreiras. Então, aqui na Europa, nós temos que estar muito atentos a isso, não é? Porque tem muito prejuízo relacionado com as guerras, relacionado com as imposições religiosas ao longo do tempo. Então, nós temos que saber como chegar nas pessoas, não é? De cada país. E aqui na Suíça, naturalmente, ainda temos 3 idiomas, não é? Pessoas que falam em 3 idiomas diferentes. Nós temos que saber como, efetivamente, nos comunicar para romper aquela barreira, porque Paulo diz que se a gente fala e o outro não nos entende, não é? Então nós somos bárbaros um para o outro, ou seja, não há comunicação. Então esse é um grande desafio. A Suíça conseguir levar ao mesmo tempo, não é? Essa mensagem em francês, em alemão e italiano, não é? Então, e ainda isso. E o greco-romano, que também é o idioma que se fala aqui, não é? Muito bem. Bom, foi muito exauriante. Gostaria. Atualmente o Brasil está passando por uma grande provação e sofre as consequências desse estado. Gostaríamos de pedir a você, Campete, que deixe uma mensagem aos nossos queridos ouvintes que estão seguindo a palestra pela Rádio Fraternidade nesse momento. Obrigada. Olha, diante, não é, das situações que nós estamos vivendo, a mensagem que a gente encontra no Espiritismo é de muito otimismo. Porque conforme a gente conversou hoje, não é, na palestra e na resposta às perguntas, o mal ele está circunscrito ali mesmo. E só nos acontece aquilo que nós temos necessidade. Então nós devemos ter essa confiança efetiva no nosso Criador, nosso Pai, Ele nos criou para a felicidade. Nós passamos por tormentos, dificuldades, temos que enfrentar essas coisas na vida, nos posicionar no sentido do bem, não ficar indiferentes, não é? Então, exigir daqueles que nos representam que eles sejam dignos da representação que nós estamos entregando a eles, por exemplo. E assim sucessivamente. Nós observamos que há pessoas que já não têm nem vergonha, não é, de apresentar a situação, que é uma situação efetiva de lesão à sociedade, não é? É uma impunidade que se observa. Mas nós não temos que punir ninguém. Nem a nossa tarefa é desejar a punição de ninguém. Nós precisamos orar uns pelos outros. Oremos pelos nossos irmãos equivocados, porque a justiça divina está na consciência deles, como está na nossa. Então nós não temos que agir no sentido de lesar alguém que está lesando os outros, mas no sentido de pedir aos bons espíritos que encontrem um caminho de tocar na consciência desse indivíduo, para que ele, que assumiu um compromisso antes de reencarnar, de gerir o bem público em favor do semelhante, por exemplo, não é, que ele cumpra essa função, porque ele está se auto-prejudicando quando ele não faz isso. E no dia que os indivíduos compreenderem isso, que há uma lei de causa e efeito que rege o nosso destino, que não há nenhum mal que a gente faça que não retorne para a gente, mas que também o bem que a gente faz para os outros redunda em benefício para nós, então nós veremos uma grande transformação dentro da sociedade. E tenhamos consciência, Deus é nosso Pai, não é? Pai de todos nós. Ele não quer, como é que Deus se sente quando ele vê um filho dele equivocado fazendo dano para o seu semelhante? Então o desejo é de que todos se recuperem, não é? E de que todos caminhemos no sentido do bem. Já imaginou que maravilha quando nós entendemos que não precisamos acumular coisas, que nós não gastaremos nem 10 vidas, nem 20 vidas? Para que acumular isso? Em prejuízo e detrimento do semelhante? Então, quando nós entendemos que essas coisas da matéria ficam na matéria, e que como espíritos imortais nós seguiremos vivendo do outro lado e acaremos com as consequências do que a gente faz, então o indivíduo pensará 2 vezes antes de lesar o semelhante. Oremos nesse sentido, para que as pessoas se conscientizem, não é? E nós próprios, não é, que somos espíritas ou que somos simpatizantes, estamos ouvindo, querendo entender, possamos compreender que nós temos um papel muito importante, o papel de contribuir para que a paz se estabeleça.
Já tem muitos promovendo a dissensão, a guerra, o falatório indevido, a divulgação de coisas negativas. Não, o nosso papel não é destruir. Allan Kardec, que nos representou na codificação, ele recebeu dos espíritos e foi muito claro para ele, o seu papel é a construção. O papel do espiritismo é construir o bem. E nós não temos que nos preocupar com o mal que os outros fazem, porque o mal que o outro faz é o mal que ele faz para ele mesmo, como Joana de Anjos nos explica. E o bem que a gente faz é o bem que a gente faz para a gente mesmo. Então façamos o bem em favor do nosso semelhante, não é? Nós estamos muito felizes de estar aqui na Rádio Fraternidade, não é? Que é a emissora do bem na internet, não é? E aqui conversando com vocês e deixando essa nossa mensagem de muita paz, de muita luz para todas as famílias. Que Jesus, o Divino Mestre, ilumine a todos nós. Muito obrigado. Nós que agradecemos e nos despedimos de todos os ouvintes com um caloroso abraço e um lindo domingo para todos. Obrigado. Essa é a minha pergunta. Vocês desculpam. Não, tranquilo. Não. Tá certo. Não sei se... Nós estamos dando observações especiais. Porque, na verdade, Isso eu tenho uma acontece. consciência disso. Mas muita gente, porque na verdade não foi para mim que eu Tá certo. Mas eu creio que de alguma maneira isso está respondido na própria palestra, tá certo? Mas tudo bem, seria interessante ter feito só uma reflexão, né? Mas fica para outra oportunidade, tá bem? Ótimo. Foi muito boa. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Tudo de bom. Oh, meu Deus, não precisa incomodar. Obrigado, agradeço muito. Obrigado, querida. Como é que você se chama? Luísa, que nome bonito. Muito bem. Roberto, também tem uma coisinha para te dar, eu vou aproveitar agora. Na verdade, eu pedi para colocar, ou não sei se você prefere o WhatsApp ou o e-mail. Mas eu fiz algumas fotos, eu revelei rapidamente uma, mas tem outras. Pode, se você quiser mandar para o WhatsApp ou para mim, não tem problema. Eu não tenho WhatsApp, mas é o teu telefone para o teu Tá, WhatsApp. pode anotar. Ou me dê um e-mail. Esse aqui é uma lembrancinha da Suíça, tá? Bem gostosa. Desculpa aqui o improviso, mas é com amor, é com o coração. Deixa eu segurar isso aqui para você. Obrigado, Tipo, querida. porque eu tenho que Só conversar uma com você. lembrancinha do que de melhor temos aqui na Suíça. Isso não é incômodo, incômodo, é um prazer e uma alegria. Quer anotar o telefone? Quero. É o Posso? mais, né, na frente? Sim. E eu que agradeço. Permite um abraço. Obrigado pelas vibrações positivas, viu? A gente recebe. Obrigado, viu? Tudo de bom, viu? Felicidades para vocês. Como você sabe, eu tentei controlar assim, entrando no nosso site do SEAC. Mas eu fiz uma matéria do Congresso Mundial Espírita em Lisboa e fiz várias fotos, você está inclusive nelas. E eu queria ter te mandado, mas não tinha como contactar. É 55 Sim. 61 999 3 vezes. isso 66 7815. Vou passar já pro telefone. Esse é o WhatsApp. E o Tá. e-mail você pode mandar para CR Campete, se falhar alguma coisa, né? Ah, Ele pode mandar para Tá. CR Campete, tudo pequeno, né? pequeno TTI, @yahoo.com. Tá, você sabe meu nome, não sabe? Se não, eu assinei igualmente. Cristina Meneghetti. Cristina Meneghetti. É italiano também, né? Tudo de bom, né, gente? E, estamos voltando para a Rádio Fraternidade, a primeira transmissão que estamos fazendo depois de 7 anos que eu não fazia, porque outras pessoas fizeram, então eu falei, tá bom, continua. O importante é a obra, né? Ser divulgada, continuar, e agora me pediram de novo. Tá ótimo, muito bom. Vamos seguir, né? Só uns minutinhos, você vai achar que... Não, por favor, por favor. Assim aqui, né? Legal.